enfim. Assim, saindo um pouco do transhumanismo, Alexei, eu vi que você sofreu de câncer, né, cara? Tive em 2000 e faz 10 anos esse ano. É. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Então, eu tive um câncer. Isso tem a ver com transhumanismo, porque é o mesmo câncer que matou meu avô em 6 meses. Em 81, meu avô morreu do mesmo câncer em 6 meses. E eu estou vivo há 10 anos depois de ter tido. E eu não tive nem um terço das complicações que ele teve tão rápido. Porque a tecnologia já existe. E Sim. é uma tecnologia que não está acessível porque eu tive dinheiro para pagar, porque eu me tratei pelo SUS. É Então, mesmo, cara. é. A gente tem em São Paulo um dos maiores hospitais de câncer da América Latina, que é público, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Que legal. É completamente SUS. Então, eu tive um câncer raríssimo, chama hemangiopericitoma. Ele não era um câncer ligado a um órgão específico. Ele era uma maçaroca cancerígena flutuando na gordura da minha barriga. Não é um câncer do rim, E como que do você descobriu isso intestino, daí? porque ele cresceu o suficiente para empurrar o meu ciático. Ele grudou no meu ciático. Eu não sei se já teve dor ciática. Eu acordei no dia. Faz exatamente 10 anos. Eu acordei no dia 13 de junho de 2014, com uma dor horrorosa no ciático. Aí eu pensei assim, eu fiz, nossa, acho que eu malhei errado. Eu fui no médico, o médico fez, olha, fisioterapia. Me examinou de fisioterapia, eu comecei a fazer fisioterapia, fisioterapia melhorava a dor, mas não passava. E ela começou a aumentar, porque ele estava empurrando cada vez mais o meu ciático. Aí eu fui num outro médico, ele fez, não, vamos fazer um ultrassom. Depois de quanto tempo? 1 mês e meio. Vamos fazer um ultrassom. Ele pegou, fez um ultrassom na minha barriga, fez, olha, seus órgãos são lindos. Tá tudo ok, tem nada aí. Tinha nada. O ultrassom não pegou o tumor. Por quê? Eu voltei para casa e eu disse, não, cara. Eu tinha uma sensação de que tinha uma coisa dentro de mim. Ah, Eu tinha uma sensação de um objeto. meu Deus. Era uma sensação de que alguma coisa, e a cada dia que passava, a sensação de que eu tinha um objeto dentro de mim era maior, porque era uma coisa, era uma dor aumentando. Os remédios não faziam mais efeito. Aí eu fiz algumas pesquisas, eu praticamente me diagnostiquei. Eu voltei para o médico, disse: olha, eu preciso que você me passe uma ressonância magnética. Aí ele disse: não, mas não tem necessidade, eu fiz o ultrassom, não tem nada aí, você está viajando. Aí eu disse: cara, mas é o seguinte, se o tumor estiver atrás da minha bexiga, o ultrassom não pega, porque a bexiga vai eclipsar o tumor. Porque você entende que tem a bexiga enorme, e se o tumor estiver atrás da bexiga, o ultrassom não pega. Só a ressonância pega. Aí ele, mas isso é muito improvável. Cara, era exatamente o que eu tinha imaginado. E eu nunca vou esquecer, porque eu vi o exame no dia que Eduardo Campos morreu. Eduardo Campos teve um acidente, acho que foi em outubro ou setembro de 2014. O político, né? Foi de helicóptero, de avião, sei lá. Ele era o candidato à presidência. Marina Silva era vice. Ele morreu. Eu estava vendo a notícia da morte dele e abrindo o exame, vendo, né? Caraca. Que era um tumor de 5 centímetros de diâmetro, quer dizer, uma coisa mais ou menos assim. Mas o médico não chegou pra você com aquele papo e falou? Ele te deu o exame? Eu abri o exame. Ah, tá. É porque o exame foi feito no laboratório, eu tinha que levar no médico. Eu abri antes de entrar, olhei. Entrei dizendo, eu já sei o que é. Porque não estava escrito tumor, estava escrito assim: lesão expansiva. Lesão expansiva é uma outra palavra para câncer. Sim. Né? É uma firula, é um eufemismo para câncer. Ele olhou, ficou vesgo, cara. E assim, cara, como você imaginou isso? Eu fiz assim, eu sentia uma coisa dentro de mim. No mesmo médico que fez o ultrassom? Foi. Né? Ele me passou a ressonância depois de eu insistir muito. E aí eu fui pro SUS, porque um dos meus melhores amigos, ele é cirurgião oncológico de pelve. Que massa, cara. Que era o meu caso. E mesmo isso não é... tem alguns dilemas bioéticos. Os médicos não gostam de que alguém opere ente querido. Percebe? Você operar sua mãe, sabe? Amigo, vá lá. Né? Mas mesmo assim não é muito recomendado. Mas eu quis. Toda a influência emocional. Eu quis, ele quis. Ele quis, e eu lembro quando eu acordei que a primeira coisa que a enfermeira me perguntou foi assim: você é parente dele? Eu disse não, porque ele fez, cara, porque ele não deixou que ninguém tocasse em você. Ele operou sozinho.
Ele se dedicou ali. Que massa. Geralmente médicos revezam, né? Um opera, o outro vem, né? Ele ficou 11 horas me operando. Eu teria que ter saído com a bolsa de colostomia, não saí, né? Ele fez assim, resolvi te poupar dessa. E aí eu faço segmento, porque eu tenho que averiguar o risco dele voltar, né? Do tumor voltar. Eu faço todo ano o exame de ressonância magnética, vou ter que fazer para o resto da vida, que é um tumor raro. Então não é que nem aqueles cânceres que você diz assim, ó, depois de 5 anos você está de alta. Não, o meu é um tumor raríssimo, ninguém sabe o comportamento dele. Tem casos em que não volta nunca mais, e tem casos que voltou depois de 15 anos. Sim. E assim, a cirurgia, ela tinha riscos, obviamente, mas quais eram assim? Riscos altíssimos. Por várias razões eu quase morri. Primeiro que era um tumor que fabricava coágulos, então eu tive trombose nas 2 pernas. Eles falaram a chance de sucesso? Não, a gente não conversou sobre isso. O que eles disseram é que era muito improvável que eu morresse disso, mas eu poderia morrer na mesa de cirurgia. Porque... E assim, se você ficasse por um tempo, você ia acabar falecendo com aquele... Não, o tumor não ia me matar. Mas ele poderia me aleijar. Porque ele já estava grudando no meu ciático. Se ele grudasse mais, eu iria perder o movimento da perna. Tanto que, até para fazer a cirurgia, eles disseram, existe um risco de você perder o movimento da perna direita. Porque se ele tiver grudado no ciático, a gente vai ter que cortar. E por que você optou, então? Porque eu preferia perder o movimento da perna direita e ter que usar uma órtese na perna direita para andar. Eu continuaria andando, mas com uma órtese, né? Do que vários riscos. Se ele grudasse na minha bexiga, eu estava quase grudando, eu perderia a bexiga. Eu ia ter que usar uma sonda para urinar. Se ele grudasse no meu intestino, eu perderia parte do intestino, talvez tivesse que usar uma colostomia. Quer dizer, com ele ali, eu não morreria, mas eu ia ficar sem movimento da perna direita, com a bolsa para urinar e uma bolsa para defecar. Então eu disse, não, eu prefiro fazer a cirurgia, que o risco maior vai ser morrer ou perder o movimento da perna só, né? Mas o risco de morte não era tão grande, não. O problema maior foi que eu tive trombose. E se você ficou com medo, cara? Não. Eu tava anestesiado, né? Não, mas antes de fazer a cirurgia, não te deu um medo assim? Será que é agora que eu vou morrer? Deu, mas deu um pouco. No começo deu bastante, depois eu fui trabalhando aquilo. E eu acho que foi isso. Cara, foi uma experiência muito interessante, muito boa pra mim. Porque, cara, eu tenho um medo de morrer hoje em dia muito, muito menor. Muito. Porque eu quase morri. Eu fiquei dias na UTI. Eu tive a trombose, eu tive rabdomiólise. Eu quase perdi a perna direita, a minha perna ficou inchada. Uma parte da perna ficou preta por causa do coágulo, né? E eu saí, um mês depois eu estava correndo na ergométrica. Então, assim, me safei, né? Mas é aquela coisa, deu medo sim, mas foi um medo menor do que eu imaginei que eu fosse ter. E quais foram os pensamentos que vinham na sua cabeça, assim, cara, nesse momento de medo? Eu sou muito pragmático. Muito pragmático. Antes da cirurgia, eu deixei tudo tão desenhadinho, tudo tão organizado, que se eu morresse, eu não daria trabalho nenhum. E essa é uma coisa que eu acho que falta no Brasil. Caramba, cara, mas você foi muito... Cara, você sabia que nos Estados Unidos tem gente que faz testamento com 18 anos de idade? Eu acho isso maravilhoso, porque assim, nós vivemos numa cultura que lida muito mal com a morte. A gente acredita que se a gente tiver muita fé, não vai acontecer nada, né? Na verdade, não. As coisas, mesmo que você seja muito religioso e muito fervoroso, coisas horrendas acontecem com pessoas muito boas ou que têm muita fé. As coisas horrendas continuam acontecendo. Sim. Cara, eu testemunhei tanta gente morrendo ao longo da vida porque eu nasci numa família de pessoas idosas. E eu fico espantado que essas pessoas... Era muita gente idosa. Eu fui a única criança durante pelo menos uns 7 anos. E é uma família italiana imensa, com gente muito velha. E todo ano morria um. E quando essas pessoas morriam, elas davam muito trabalho. Porque ou a herança não estava organizada, o testamento não estava organizado, tinha dívida, tinha não sei o quê, tinha senha que ninguém sabia qual era. Não, eu deixei assim, olha, em caso de morte, a senha é essa. E deixei 2 pessoas... Onde você deixou isso? Deixei no meu computador. Abra a pasta tal. A pasta chama... Ela existe ainda hoje, tá? Ela é atualizada todo ano. Chama Thanatos, que é morte. Deus da morte. Que é a morte, o Deus da morte. Abra, tá tudo ali. Eu não sou rico, mas eu tenho algumas coisas. Então, tipo, tenho um apartamento, tenho
eu tenho um sítio, né? Tenho direitos intelectuais, tenho senhas de banco, tenho uma série de coisas que tenho alguns itens colecionáveis, tipo, por exemplo, eu tenho um meteorito marciano. Cara, um meteorito marciano é uma coisa muito rara e muito cara. Eu quero que esse meteorito marciano vá para um museu específico quando eu morrer. Eu não quero que esse meteorito marciano seja vendido no eBay. Você percebe? Então, eu acho que eu tenho que ter essas vontades muito bem documentadas. Não garante que as pessoas vão seguir, né? Mas eu quero que esteja documentado. E Né? você acha que essa experiência sua de quase morte tem a ver um pouco com a sua paixão pelo transhumanismo? Já era antes, eu já era transhumanista antes, né? Mas deu uma forçada assim, digamos? Na verdade foi muito irônico, porque eu descobri que eu estava com câncer no mesmo mês que eu passei no doutorado sobre transhumanismo. Aí eu lembro que quando eu vi, eu disse, cara, tem várias coisas que podem dar errado e eu vou ter que... Isso tem tudo a ver com o meu estudo. Porque se eu ficasse aleijado da perna direita, eu teria que usar uma órtese robótica. Eu comecei a cogitar várias possibilidades. Eu vou pegar uma senhora órtese, né? Eu vou pegar a melhor órtese que exista. Eu vou fabricar uma órtese que me permita ter movimentos, não apenas movimentos perfeitos, talvez eu consiga desenvolver uma super força na perna direita. Eu só pensava no homem de 6 milhões de dólares, né? Eu vou me submeter a experimentos, entendeu? Eu vou me dar como experimento para recuperar o movimento da perna, ou ter uma perna biônica, né? Ou qualquer coisa que me permita, que me possibilite ter uma melhor qualidade de vida. Eu só não conseguia parar de pensar como o que eu estava experimentando, o que eu estava vivenciando tinha tudo a ver com aquilo que eu estava estudando. Que tinha a ver com a extensão do tempo de vida. Você dizer isso, cara, é muito incrível, porque muitas pessoas não fariam isso. Mesmo, vamos supor, que tinham pessoas que fizeram essa tese, né, digamos. Chegariam nesse momento e afrouxariam, na minha opinião. Então é muito legal, cara, você falar que você realmente faria tudo isso que você colocou. Mas eu acho que também a gente só descobre como as coisas são na hora H. Né? Exato. Eu achava que eu fosse ter muito mais medo. Porque eu vi muitas pessoas de minha família morrendo de câncer e eu tô falando de anos 80 e 90 e foi muito doloroso para elas, né? Eram casos tão dolorosos que eu desejava que elas morressem logo. Para acabar com aquilo. Mas o meu ponto é que é interessante como você se apegou até o final, sabe? Aos seus valores ali. Não, até a coisa do pragmatismo. A coisa do pragmatismo foi muito importante, porque, cara, eram várias coisas. Eu tinha um filhote de gato. Se eu morro, o filhote de gato vai para quem? Ele vai virar o quê? Um post no Facebook? Alguém adote porque o dono morreu? Sim. Não, eu garanti um recurso ali para que o gato seja cuidado até ele morrer. Então, são coisas, cara, que eu digo que assim, que esse pragmatismo, eu acho que ele é muito importante. Para tudo na vida. Para isso, para fim de relacionamento, a gente tem que lidar com a realidade, com as coisas como elas são, né? Quando elas acontecem ou estão na iminência de acontecer, não é porque eu me jogo no chão e choro que as coisas vão mudar, né? Total. Então você dá uma respirada e fala: tô diante disso, o que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Talvez eu não possa fazer muita coisa, mas alguma coisa eu vou poder fazer. Legal. Alex, pra gente finalizar, cara, eu queria que você me respondesse só mais uma pergunta, então. A gente falou da morte, você teve esse momento de quase morte, mas hoje em dia, você ainda tem medo da morte? Cara, não tenho. Eu tenho medo da dor. Eu tenho medo da dor. Assim, doeu muito quando eu tive câncer. Quando eu falo doeu, não é doeu emocionalmente, não. Doía horrivelmente. Era uma dor horrorosa. Nenhum analgésico passava. Quando eu terminei a cirurgia, eu fiquei com sequelas durante vários meses. Eu senti uma dor horrorosa na perna. Que eu tive que tomar remédios para epilepsia para não sentir dor, porque nenhum analgésico fazia efeito. Então, a dor é uma coisa que... O risco de sentir uma dor horrorosa me incomoda muito. Morrer, não. Morrer não me... Eu diria que hoje em dia, medo não, eu lamentaria. Eu lamentaria por várias coisas. Tipo, tem filmes que eu quero ver, sabe? Eu tô meio que como... Eu conheci uma moça que estava terminal de câncer, ela era muito fã de Game of Thrones. Ela dizia,
A única coisa que eu lamento mesmo, é não ver o fim de Game of Thrones. Eu digo, cara... O livro, você fala? Não, o filme, a série, né? Eu acho que ela ficaria meio pé da vida com o que aconteceu no fim. Mas o caso dela foi até tão interessante que teve até personagens, atores, na verdade, da série, que mandaram mensagem pra ela, ficaram comovidos Que e tal. legal. Eu tenho mais assim de perder coisas, sabe? Eu quero ver meus sobrinhos crescerem, eu tenho sobrinhos netos, eu quero ver meus sobrinhos netos crescerem. Mas o lamentar por deixar de existir, não. Eu quero continuar existindo, lutarei o máximo possível para poder estender o meu tempo de vida, mas chegar num momento que não der mais, cara, medo de morrer, eu não tenho nem por que ter medo, porque eu não existi durante bilhões de anos, né? Eu só vou voltar ao estado natural, que é o estado de não existir. Como eu não acredito... Mas não é tão simples assim, né? Não é simples. Realmente não é simples. Eu tive que ter uma experiência disso. Mas assim, eu não acredito em vida após a morte, em consciência após a morte. Eu não acredito em inferno, em purgatório, não acredito em nada disso. Não acredito. Se existir, me surpreenderá, mas também, sabe, não é uma coisa que... Eu não me sinto... Eu não tenho que ter medo de um Deus que fica zangado porque eu não acredito nele. Porque eu digo assim, a aposta de Pascal que diz é melhor você acreditar em Deus, porque se você não acreditar e ele existir, você vai ser punido. Eu digo, olha, se esse Deus existir, ele não é Deus, ele é um demônio. Né? Porque, cara... Ele vai te julgar por um momento ínfimo ali em relação à eternidade. Não faz sentido. A aposta de Pascal não faz nenhum sentido. Ela é completamente boba. Se Deus existir, ele é perfeito. Então não tenho que ter medo dele. Percebe? Eu não acredito que ele exista. Se ele existir, tá de boa, né? Tudo bem. Né? Eu vou olhar pra cara dele e dizer, olha, eu não tinha evidências. Mas, cara, não tenho medo da morte, não. Eu tenho medo da dor. Né? Porque a morte eu não tenho, porque a morte é ausência de dor, então não tem por que eu ter medo da morte.